7h52, estamos de volta no Novo Dia, como prometido, com as novidades sobre as investigações relacionadas ao caso Vitória. A jovem de 17 anos que foi encontrada morta na Grande São Paulo. Investigações continuam, tivemos avanços, Pedro Duran, avanços relacionados a mensagens trocadas nos celulares dos suspeitos. Sim, Carol. E para isso, eles conseguiram usar um software que é utilizado, por exemplo, pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ou pela Polícia Federal, que é o Cellebrite. O Cellebrite é um software que tem uma capacidade de recuperar dados apagados dos telefones, localizações. Você sabe onde ele foi usado? E muito bem usado, inclusive, em Brumadinho, quando você teve o desmoronamento, o desabamento da mina ali da Vale, e as pessoas ficaram soterradas. Pelo Cellebrite você conseguiu acessar os dados dos celulares para poder localizar essas pessoas, né? Junto com o governo israelense e tudo mais. Então, é um software muito moderno que muitas polícias pelo mundo têm usado. Então, se você apaga, se eu converso com você pelo WhatsApp, eu apago essa conversa, ela vai sumir do celular. Eu não consigo recuperar essa conversa nem você, mas o Cellebrite permite essa recuperação. Para explicar um pouco melhor isso, Carol, a gente preparou uma arte que traz aqui um panorama de quais são as possibilidades e, de fato, nesse caso, como que esse software foi usado, né? Então, a gente está falando de 10 aparelhos. Esses 10 aparelhos pertencem aos 3 principais suspeitos, esses 3 contra os quais a polícia pediu prisão. Teve apenas uma concedida, mas são 3 dos principais suspeitos e testemunhas. Uma das coisas que a polícia quer tentar localizar são conversas entre os suspeitos antes e depois do crime, para entender se eles combinaram algo pelo telefone e se depois do crime falaram sobre a repercussão, por exemplo, desse caso que acabou parando a cidade de Cajamar. O uso do software Cellebrite foi usado, foi a escolha da Polícia Civil e da Polícia Técnica para recuperar os dados. Até por isso demorou um pouco para que eles pudessem receber. São mais de 10 gigabytes de dados por aparelho. Então, você imagina... É muita informação. É muita informação, é muito material para a polícia analisar. E aqui as ações do Cellebrite, né? Recuperar conversas apagadas, recuperar fotos e vídeos que foram feitos pelo celular. Você vai se lembrar que no vídeo de um dos suspeitos, no celular de um dos suspeitos, há vídeos do trajeto que a Vitória fazia do ponto de ônibus em que descia em Cajamar até a casa dela. Então, isso também foi utilizado. Acessar o histórico de internet, isso é muito comum para que eles possam buscar, por exemplo, se os suspeitos procuraram em lojas virtuais algum tipo de arma, equipamento, aparelho usado para cometer o crime, como cordas, como fita. Isso geralmente é feito por bandidos que não querem comprar isso em lojas próximas para não ficarem marcados como o sujeito que comprou a arma ou a fita, etc. e tal. Então, é uma das coisas que o Cellebrite ajuda. E acessar o histórico de redes sociais. Esse daqui talvez seja um dos pontos mais importantes. Com quem as pessoas tiveram contato. Com quem as pessoas tiveram contato e mais, se acessaram as redes sociais da vítima. Porque a Vitória tinha uma vida ativa nas redes sociais. E saber quem acessou as redes dela antes e logo depois do crime, até para entender aonde ela estava, se ela tinha postado alguma coisa sobre o trajeto dela, pode ser um indício de que essa pessoa tem algo contra ela. Então, tudo isso está sendo analisado pela polícia. Tem algumas informações que a Polícia Civil pediu para que eu não compartilhasse aqui, para não atrapalhar o andamento das investigações. A gente está tendo muita responsabilidade com esse caso, porque é uma situação absolutamente sensível, mas quis trazer esse panorama da análise dos celulares, porque certamente, Carol, vai vir desta análise uma série de provas que vai ajudar na investigação, especialmente a delimitar quem são os suspeitos, qual foi o papel de cada um e como que a dinâmica desse crime aconteceu. Lembrando que há uma grande dúvida ainda por parte da Polícia Civil, que é o motivo do crime. Por que a Vitória foi assassinada? Talvez essa análise possa ajudar os investigadores a chegarem mais perto dessa resposta. Nesse momento, os investigadores trabalham com qual prazo para a conclusão do inquérito, Pedro? Olha, Carol, no caso de uma prisão temporária, você tem um suspeito preso por 30 dias
com a possibilidade de prorrogar por mais 30. Então, quando você tem um suspeito preso numa investigação criminal, que é o caso dessa, que tem um suspeito preso, o inquérito sempre tem como objetivo ser finalizado em no máximo 60 dias. Mas é possível que essa investigação termine antes, uma vez que a polícia precisa de um elemento que pode ajudar a ter o desfecho para esse caso, que é o resultado do laudo comparando o sangue encontrado no carro e na casa do suspeito com o DNA da Vitória. Isso deve sair, a primeira análise deve sair até amanhã. Então, possivelmente na semana que vem, a gente já tenha clareza maior, por parte da polícia de quem são os responsáveis por esse crime. Fora o uso da tecnologia que nesse momento auxilia em todo esse trabalho. Pedro Duran acompanha as novidades, vai nos atualizando. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.